Bom, eu sou Josemar Martins, Josemar da Silva Martins, mas as pessoas me conhecem como Pinzó. E eu ultimamente ando assinando como Josemar Martins Pinzó. Pinzó é um apelido que eu ganhei ainda no colégio, quando fazia quinta série. Errei o nome do navegador Vicente Anês Pinzon e ganhei o apelido. E me acostumei a usar desde lá, desde quando eu tinha 17 anos. Já uso, todos os livros que publiquei tem Pinzó no livro, então já considero incorporado, embora não tenha oficializado. Eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, no campus de Juazeiro, no Departamento de Ciências Humanas, no curso de Pedagogia e no curso de Comunicação Social. Sou membro do programa de mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. Fui do corpo de professores do programa de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. E sou de uma cidade muito pequena, é importante dizer isso, que é Curaçá, que fica no norte da Bahia, abaixo de Juazeiro, na margem do Rio São Francisco. Nasci no meio rural. Estou dizendo isso porque isso tem a ver com a história do livro também. E, enfim, tenho trabalhado esses anos todos com professores, formação de professores. Estou muito ligado nisso, mas tem uma relação com outros temas, inclusive o tema da ecologia humana, o tema da cidade, da cultura, são temas que me interessam. Bom, o livro Pesquisa e Criação, ele decorre de um trabalho de pesquisa, que eu estou chamando de Pesquisa e Criação, porque, primeiro, para reconhecer que há sempre um trânsito grande entre pesquisar e criar, e entre criar e pesquisar. Quer dizer, todo mundo que pesquisa, cria, né? Quando você pesquisa e vai comunicar o que pesquisou, no fundo você comunica isso criando uma obra. Mas também toda a criação de uma obra implica um trabalho de pesquisa. Quer dizer, os artistas plásticos, os músicos, o pessoal do teatro, todo mundo que lida eminentemente com criação desenvolve um trabalho de pesquisa. E o livro, portanto, parte desse pressuposto de que o trânsito entre pesquisa e criação é um trânsito intenso e fecundo. E o segundo elemento é que o trabalho de pesquisa e criação que tem no livro é um trabalho de autobiografia com professores, principalmente com professores e professoras do meio rural, que escreveram histórias. Então é um trabalho de autobiografia, mas uma autobiografia de fato composta, né, pela própria mão dos autores das histórias. Então, esse trabalho é um trabalho de criação, que na verdade é um trabalho de criação que precisou ser animado. Então a gente fez diversas oficinas para poder provocar o ato da escrita, que não é uma coisa natural, é uma coisa que precisa ser provocada, ajustada, revisada, quer dizer, tudo isso faz parte do processo de criação. Então, as histórias autobiográficas que compõem o livro, elas contam também uma história da educação a partir da experiência das pessoas. Cada um conta um pedaço de vida que compõe também uma costura uma história da educação, mas uma história da educação no sertão, não é em qualquer lugar. É onde a educação demorou a chegar, chegou aos pedaços, chegou pouquinho, chegou de modo precário, né? Então, são essas as histórias que são contadas pelos diversos autores e autoras que estão no livro, que escreveram suas histórias autobiográficas. Algumas dentro de uma narrativa em prosa, que está dentro do chamado acordo autobiográfico, contrato autobiográfico, mas tem algumas histórias contadas em versos, né, com poemas rimados e tal, e o que, de certo modo, amplia a ideia, por exemplo, da autobiografia. Ela não precisa necessariamente ser só de modo... não precisa ser em prosa, não tem a obrigação de ser necessariamente em prosa, pode ser também contada de outras formas, e há muitos exemplos de trabalho com autobiografia em versos, né, em poemas rimados, com métrica e tudo. Então, o livro tem isso. Inclusive, tem um pedaço da minha própria autobiografia, tem pedaços de escritos meus que são autobiográficos, que também estão no livro. Então, ele contém uma parte conceitual sobre pesquisa, contém uma parte conceitual sobre autobiografia e sobre o trabalho de criação autobiográfica,
com fundamentos importantes de muita gente que escreveu autobiografia, inclusive José Saramago, Albert Camus, Jorge Amado, quer dizer, são pessoas, e muitas outras pessoas importantes do Brasil que também escreveram no conjunto de suas obras uma peça autobiográfica, que são essas peças que ajudam a amparar o trabalho de pesquisa e criação que foi feito. Pronto, então, acho que o livro interessa a muita gente, assim, interessa quem mexe com literatura de modo geral, interessa aos acadêmicos de modo geral, principalmente interessa a quem trabalha com pesquisa, que a gente importa muita teoria sobre pesquisa, né? E às vezes a gente dá pouco valor a formatos de pesquisa que a gente mesmo desenvolve. E, portanto, eu estou tomando a pesquisa e a criação como um modo de fazer pesquisa dentro de um processo de formação. No caso, todo o trabalho de criação, de pesquisa e de criação que consta no livro foi feito dentro de processo de formação de professores, mas principalmente a própria pesquisa foi uma pesquisa estruturada num processo de formação, quer dizer, ela própria foi manejada como parte de uma formação. Então, a discussão com literatura, por exemplo, que não é uma discussão que está dada entre professores rurais, por exemplo, a criação literária, os professores escrevem muitas coisas, mas eles escrevem muitas coisas burocráticas, relatórios, avaliações, né? Mas escrever literatura já é uma outra história. Para escrever literatura é preciso entrar no campo da literatura. Então a gente fez oficinas que fazem com que as pessoas fizeram com que as pessoas se inserissem dentro do campo literário, sobretudo no campo literário autobiográfico, para poder elas sacarem um pouco a lógica da criação literária autobiográfica e criarem. Então interessa quem está discutindo pesquisa, interessa quem está querendo discutir a história da educação, sobretudo a história da educação do sertão e do meio rural, interessa quem está discutindo, portanto, a educação do campo, mas interessa também a curiosos que queiram, por exemplo, bisbilhotar coisas sobre a literatura, a autobiografia, enfim, essas coisas todas constam no livro. Então, a minha recomendação é que, primeiro, quem trabalha com metodologia da pesquisa se interesse por ele. Depois, quem se interessa por história da educação se interessa por ele. E quem se interessa por organização de processos de formação de professores também se interessa. Agora, fora isso, todos os outros públicos também podem igualmente se interessar pelo livro e ler e desenvolver uma atitude curiosa em relação a ele.